Olá pessoal, aqui estou eu de novo. E bom, hoje, dia 20 de novembro, é aniversário do criador de um dos melhores animes atuais. Hoje é aniversário de Kohei Horikoshi, criador de My Hero Academia. Então resolvi trazer 8 curiosidades de Boku no Hero. Para quem não entendeu, My Hero Academia ou Boku no Hero significam praticamente a mesma coisa. Então chega de enrolação, bora lá. Nome e design originais de Midoriya. Antes do nosso protagonista da história ter um nome visual que nós conhecemos, assim como vários outros personagens, não só de Boku no Hero, mas de várias outras obras, os personagens sempre passam por vários visuais protótipos e nomes protótipos. E com Midoriya não foi diferente. O primeiro nome dele não era Izuku Midoriya, o nome dele era Mikumo Akatami. Como podem ver, seu visual teria um cabelo mais longo e cobria parte do seu rosto, e seu uniforme de herói era bem mais assustador. Ainda bem que o autor mudou o visual e o nome, porque o visual antigo até que era legal, mas sei lá, ele era um pouco esquisito. E o nome original dele era bem mais difícil de falar. Jiro foi a primeira personagem criada. A personagem Kyoka Jiro, que é uma das personagens mais populares e amadas pelos fãs, inclusive por mim, curiosamente ela foi a primeira personagem idealizada pelo criador da história. Isso porque o Correia afirmou que teve a ideia para ela quando estava voltando para casa com fones de ouvido e pensou: e se tivesse uma personagem que tivesse poderes de fones e pudesse plugar eles em alguma coisa para ouvir os sons e usá-las como chicotes? E seria uma personagem bem interessante. E bom, ele não estava errado. Quem diria que uma personagem com poderes de fone se tornaria uma das personagens mais amadas do anime? E com um poder aparentemente bobo sem um poder tão forte. E no fim deu. No fim deu certo. Poderes aleatórios. Como sabemos, a obra de My Hero Academia tem vários poderes incríveis e originais, como o One for All de All Might Midoriya, as explosões de Bakugou, fogo e gelo de Todoroki e a habilidade de criar objetos da Yaoyorozu, etc. Mas não é só de poderes fortes que a obra vive, afinal com vários personagens fica meio difícil criar vários poderes fortes para os personagens. E por causa disso o autor tirou a ideia de alguns poderes de coisas aleatórias do dia a dia, que seriam úteis na vida real. Por exemplo, o poder do personagem Hantaceiro, que é disparar a fita pelos cotovelos. Uma habilidade bem útil para consertar coisas quebradas. Ou o poder do personagem Koji Koda, que é falar com animais. E seria útil também, pois, por exemplo, se você tiver um cachorro, você poderia entender o que ele fala. Ou pegar informações com os pássaros. Enfim, não é só de poder forte que vive a obra, até poderes que seriam úteis na vida real tem. Uraraka não seria a Urabit. A personagem Ochako Uraraka é uma das personagens mais queridas dos fãs, e também é provável par romântico do protagonista. O seu poder, como sabemos, se ela tocar em qualquer pessoa ou objeto, essa pessoa ou objeto vai começar a flutuar. Um poder que diz bastante sobre a personagem, cujo objetivo, além de ficar com Midoriya, é claro, é subir na vida. Porém, os poderes dela na verdade eram para ser outros. Na ideia original do autor, ela teria o poder de ficar gigante. Porém, mais tarde o autor descartou a ideia, mas esse poder não foi 100% descartado, pois foi dado para outra personagem da obra, no caso o personagem Monty Lay. Personagem mais difícil de desenhar. Como sabemos, desenhar personagens em cenários não é uma tarefa fácil. Mas já se perguntou qual personagem mais difícil de desenhar para o autor? Pois bem, o personagem mais difícil para o autor é o personagem Tomura Shigaraki, que é um dos vilões principais da história. E bom, eu entendo o autor porque eu já desenhei o Shigaraki 2 vezes e realmente ele é bem complicado. Principalmente por conta das mãos que ficam espalhadas pelo corpo dele. Coitado do Horikoshi que desenha ele quase que diariamente. E o visual original do Shigaraki era ainda pior. Como podem ver, ele teria uns cabos nas mãos e sua boca e olhos eram bem escuros. Ainda bem que o Horikoshi mudou o visual dele e deixou menos difícil. Personagens com turmas trocadas. Como sabemos, a história é focada em adolescentes que estudam para serem heróis, em uma escola de heróis. E bom, na escola UA, que é a escola do anime, nós temos apenas duas salas que são focadas em aprender a ser heróis, que são as salas 1A, que é a sala dos protagonistas, e a sala 1B, que, como diria o Bakugou, é só um bando de figurantes com poder inútil. Eu disse que apenas essas duas salas focadas em estudos para virar heróis, porque as outras turmas são focadas em outras coisas, como equipamentos para heróis e marketing para vender produtos de heróis. Mas sabia que tem uma personagem da turma 1B que era para ser da turma 1A? Essa personagem é a personagem Ibara Shiozaki, aquela que tem cabelo de planta. Ela seria da turma 1A, mas o autor descartou a ideia, pois achou ela muito difícil de desenhar. E realmente, deve ser mesmo, principalmente pelo cabelo dela.
Então, Horikoshi colocou ela na turma 1B, pois assim ela iria aparecer menos. E no lugar dela na turma A, o Horikoshi colocou o personagem Minoru Mineta, já que ele é muito mais simples de desenhar. Autor tímido e nerd. Kohei Horikoshi, o autor da história, assim como o protagonista, é bem nerd e tímido, e grande fã de super-heróis. Ele disse que virou fã de super-heróis depois de ver o primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, aquele clássico com Tobey Maguire. Desde então começou a ler quadrinhos de heróis. Tanto que na sua casa e ambiente de trabalho é cheio de bonecos de heróis, como Homem-Aranha, Batman, Capitão América, etc. Na própria obra é perceptível isso. O Midori, que é o protagonista da obra, foi um pouco inspirado no Homem-Aranha. Pois olha só as semelhanças. Ambos eram jovens normais que sofriam bullying e depois ganharam poderes incríveis. E perceberam que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E usam esses poderes para combater vilões. A diferença é que o Midori não precisou perder um parente para perceber isso. Inclusive, dois poderes do Midori foram inspirados nos poderes do Homem-Aranha, que são, no caso, o Chicote Negro, que é uma habilidade na qual o Midori pode disparar um chicote de energia que lhe permite agarrar coisas e se balançar por aí, como a teia do Homem-Aranha, e o sensor de perigo. Que é claramente inspirado no sentido da aranha do Peter, que é uma espécie de sentido que alerta os heróis do perigo iminente. E também o autor de Boku no Hero é bem tímido, pois quase nunca aparece em público e raramente dá entrevistas. E nas poucas entrevistas que teve, ele usa uma máscara que cobre todo o seu rosto. Bakugou seria bonzinho. Isso mesmo, o personagem Katsuki Bakugou, que é um personagem que divide opiniões dos fãs, pois alguns amam e outros odeiam. Isso se deve à sua personalidade explosiva, na qual ele fica bravo muito facilmente. Uma personalidade que reflete seus poderes, que é gerar explosões com o suor das mãos. Mas originalmente o personagem seria um garoto bonzinho e bem intencionado, mas sem querer soltava comentários maldosos. Mas o Horikoshi descartou a ideia, pois achou que ele ficaria muito parecido com o Midori e ficaria muito chato. Depois veio o Bakugou que nós temos hoje, no caso o Bakugou explosivo. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo finalizado. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar like, se inscrever e ativar o sino. Vamos ainda mais longe. Plus Ultra. Até a próxima.